Fala galera, beleza? Eu sou o Eric, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Você está no meu podcast. Eu gostaria de agradecer o Podcamp da IMA por mais essa oportunidade. E hoje, uma convidada muito especial. Ela é terapeuta multidimensional e guardiã da medicina do cacau. Pois é, nós vamos entender um pouco mais sobre esse assunto e temos muitos assuntos misteriosos para conversar aqui com a Glau Matura. Glau, Olá, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado esse convite. eu que sou extremamente grata pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje e vamos lá. Vamos em frente. Clau, eu te chamei aqui para você contar essa sua história de vida, essa sua jornada espiritual. E conversando com você, eu descobri que você tem lembranças de outras existências que você vivenciou. Obviamente, estamos falando aqui de reencarnação. Que lembranças você tem que se conectam com essa história de vida que você tem hoje? Que lembranças são essas? Como é que você teve esse acesso? Maravilhosa pergunta. Eu acho que todo mundo faz, né, essa pergunta. Existem muitas lembranças, tá? Elas não acontecem de uma forma linear, como a gente conhece aqui no nosso tempo e espaço. Existem lembranças, por exemplo, de civilizações antigas, porque como eu acredito também na parte de reencarnação, conforme a gente vai se trabalhando como pessoa, porque nós somos energia, né? Nós temos muitos arquivos dentro de nós. Então, a gente pode abrir algum arquivo que esteja dentro do nosso campo de ser. Então, a gente tem arquivos no nosso corpo físico, que também tem o DNA, né? O DNA que a gente recebe dos pais, dos nossos avós, dos ancestrais. Nós temos arquivos no nosso campo das emoções. Nós temos arquivos, registros no campo da nossa mente. Nós temos arquivos, por exemplo, nos registros akáshicos, que são os akashas, que é uma energia. Então, corpos de energia, na verdade, são frequências energéticas. Então, aqui é uma frequência mais condensada. Então, o corpo físico a gente enxerga mais materializado, mas todos esses corpos de energia são frequências, tá? Então, vamos entender que corpos são frequências. Então, conforme você vai sutilizando aqui, corpo físico, o corpo etérico, a gente vai ter os chakras, os meridianos, você vai ter o corpo emocional, astral, o corpo mental concreto. Então, esses corpos, essas frequências contêm registros e informações, tá? E a gente vai ter o campo do mental intuitivo, que é um campo muito mais sutil, que vai sutilizando, e tem um corpo akasha, que é do registro causal, que tem o registro de outras existências aqui também para as pessoas que viveram no planeta Terra, tá? E aí vai sutilizando, o corpo búdico, a gente fala que é o nosso corpo Buda, o nosso corpo átmico, e aí vai se expandindo, até uma frequência eu sou, são praticamente 32 corpos de energia, até uma mônada divina da criação, uma 144, mas isso é uma percepção nossa daqui para cá. Se é verdade ou não, o universo ele é muito vasto e contém muitas informações multidimensionais. E essa pergunta foi feita por uma pessoa que está na forma humana aqui, nessa existência aqui, tá? Então, como que aconteceu tudo isso? Conforme eu fui crescendo, fui me interessando pela parte energética, pela parte dessa espiritualidade, mas entendendo que nós somos espíritos materializados, nós não estamos separados da matéria, nós simplesmente materializamos a realidade aqui. Então, tudo que acontece na mente, na emoção, ele acontece aqui na tua realidade. Acontece que existem pessoas que podem ter esses acessos a esses campos, compreende? Então, aí quando você fica mais sutil, você pode acessar. Então, existe um acesso de informações visuais, de você escutar, de você ver seres, tá? Então, conforme eu fui me trabalhando, foi me despertando descobrir quem realmente eu sou e o que eu estou fazendo aqui. A gente havia comentado, né, sobre mapas astrais, sobre mapa numerológico também, que traz essa ideia de quando o ser humano nasce aqui numa formatação, numa foto num céu, uma frequência de números, e você está aqui. Então, tudo isso fez com que eu fosse buscar mapas astrais, mapa cabalístico, e fui abrindo essa parte de entender qual é a missão da Glau aqui na Terra.
sabe? Então, isso foi a me abrindo registros de vidas durante as civilizações. Então, uma vida que eu tive quando eu vivia no povo eslavo, quando eu cultuava Odin, eu posso trazer esse exemplo, né? Então, uma das primeiras reencarnações minha, consciente nessa dimensão, foi no povo eslavo, que foi ali cultuando os deuses nórdicos. Olha como é interessante. Então, se você tem algum preconceito religioso, você não consegue abrir um arquivo. Primeira coisa é trabalhar os seus preconceitos, trabalhar os seus medos, entender que tudo existe, nada é separado, que a mitologia realmente aconteceu e que você herdou a mitologia. De repente você nasceu na época, na Grécia, por exemplo, que você cultuava Zeus, Dona Hera, Dona Hera, né? Senhora Hera, Atenas, Afrodite, que tinha as escolas, e nós temos coisas, assim, monumentos materializados aqui, né? A história mostra que eles existiram aqui, um panteão. Então eu entendo que na Terra nós passamos por várias escolas e vários panteões durante todas as encarnações. Lembra das civilizações antigas, desde lá os nórdicos, de repente você vem ali na China, a África, você vem ali na parte de Roma, na parte dos maias, enfim. Então, imagina tudo isso nos registros da Terra, a biblioteca da Terra, porque existe. Porque não é só a gente que registra campos. O planeta Terra, ele registra a escola dela, a escola da Mãe Planetária. Então, você teve essa vivência, o seu avô teve essa vivência. Então, quando você vai fazer uma meditação, quando você se conecta com você, dependendo do grau que você tem de sensibilidade, sim, você pode acessar seus registros. Mas isso é feito com muita honra, com muito respeito, com muita dedicação, porque existem muitas coisas de imagem que são colocadas na nossa mente, colocadas por televisões, entendeu? Pela mídia, e os livros que você leu. Então, tudo isso é informação do mental, o que veio do seu campo emocional, ele registra de alguma forma. Se é verdade ou não, você tomou aquilo como verdade para você. E a hora que você abre esse arquivo, você precisa estar muito bem centrado dentro de você para perceber se aquilo é algo holográfico de que você criou ou do que realmente é aquilo que você acessa. Então, dentro da pergunta que você fez, né? Se eu tenho algumas vidas, tenho. Algumas eu realmente lembro, outras não dá para a gente abrir aqui. Mas, normalmente, eu abri registros para entender a minha passagem na Terra e as minhas dores. Então, foi abertura de registros para a minha própria cura. Cura como ser humano. E cada vez que você faz uma escolha durante a sua jornada terrestre, você ressignifica muitas outras escolhas de outras vidas que você teve. A gente pode falar que não foram legais, a gente fala que é o karma, então karma não é ruim. O karma ele é uma oportunidade de você fazer diferente aquilo que você fez e não deu certo. Então, como sair de tudo isso? Então, eu abri os meus registros realmente para entender quem eu sou, quais são as minhas dores e se isso tem a ver com as minhas passagens e existências de outras épocas, tá? Porque a energia, ela está acontecendo ao mesmo tempo, não existe para a gente passado, futuro, o que existe é o teu presente. Você pode estar aí abrindo uma memória que está aí, que está atuante, mas essa memória ela continua presente. Então, você abre essa memória e fala, vamos lá ver como que é. Agora, essa vida eslava foi um presente da hierarquia que abriu para eu entender os meus ancestrais da espiritualidade. Que muitas vezes não necessariamente do sangue que eu recebi hoje, da família que eu tenho, encarnada hoje, mas de uma ancestralidade espiritual. Então, possivelmente, eu abri um registro acástico. Estava nesse corpo causal acástico. Tá? Muito, muito interessante. Com certeza, Glau. Eu, ouvindo toda essa história, todas essas informações, eu me lembrei sobre o período entre vidas. Porque você teve esse período, né, do povo eslavo, hoje você está aqui, teve outras existências, mas e um entre vidas? Porque quem está em casa pode imaginar o seguinte, que é um looping. A pessoa nasce, morre, renasce, morre, mas existe um período entre vidas. O que você teria para falar sobre isso? Eu vou falar uma experiência minha. Olha. Tá?
tudo aquilo que eu disser aqui é interessante eu sempre reforçar que é um ponto de vista da Glau como ser humano nessa existência, de tudo aquilo que eu aprendi, de tudo aquilo que eu vi, o que faz sentido para mim, o qual hoje eu compartilho com as pessoas, esse ponto de vista. Então, não é uma verdade, a minha verdade que eu compartilho, porque dentro de todas essas verdades, cada um tem a sua conexão, cada um tem os seus registros, cada um tem a sua vivência, a tua escola como ser humano nessa terra. Então, eu vou falar de acordo com a escola da Glau, tá? Eu tive uma experiência, por exemplo, de uma vez, eu lembro que foi a primeira vez que eu recebi a energia Reiki. Eu não sabia o que era, hoje eu trabalho com energia Reiki. E a moça, ela me aplicou o Reiki e abriu um campo, e abriu uma vida minha na Atlântida. E eu estava com sensações de afogamento quando abriu esse campo. Eu estava afogada porque eu via uma civilização afundar devido a situações que eles escolheram naquele momento. Então, a Atlântida foi afundada, o continente antigo, tá? Lembro de uma passagem em Lemúria, para a formatação dos corpos. Quem tiver interesse em casa, procure ler sobre essas raízes. Né? Então, de Lemúria, a gente foi evoluindo para ser Atlante, e foi nesse momento que veio uma energia de queda, uma energia muito ruim, nefasta, que separou a nossa divindade de nós. Foi quando a gente começou a se perder, que vieram muitas energias negativadas para o planeta Terra. Então, quem estava aqui acabou sendo corrompido como ser humano, e eles fizeram as escolhas. Então, muitos deles foram para cidades intraterrenas, outras foram para o Egito. Então, quem tiver interesse, interessante estudar essa parte aí, tá? E eu me recordo de estar saindo deste lugar, era uma plataforma que subia, eu estava com vários mentores iluminados, e eles falaram a seguinte frase para mim: você vem conosco, não olhe para trás, porque as pessoas traçaram o destino delas, elas escolheram, elas fizeram as escolhas, e eu vi aquilo afundando. E para mim, eu fiquei com uma dor de perda de civilização, que multiplica um luto coletivo, né? Então, é uma coisa muito forte, e eu trouxe essa ferida de alma comigo nessa existência, para estar curando essa memória minha, né? E aí eu sei que eu fui para um lugar, que eu tinha consciência nesse lugar, porque eu era um ser evoluído, a gente acaba não sendo muito evoluído de tanta coisa que a gente passa, né? E agrega como verdade as experiências que a vida traz, a gente se esquece quem a gente é e quem nós fomos, porque existe o véu que faz com que a gente cresça com os inimigos, aprenda a amar, né? E ressignificar. Então, nem tudo aquilo a gente é permitido a se lembrar. Mas aos poucos, conforme você se cura, você se lembra. Olha que interessante, que vem a calhar com a primeira pergunta, né? Bem legal isso. E aí eu fui para uma plataforma no qual eu recebi atendimento, aguardando a próxima reencarnação. Então, existem lugares que você tem aulas de preparo. Vamos lá. Cada existência sua, existe um local de preparo para que você volte a reencarnar. Nem todo mundo fica adormecido. Tem pessoas que estão despertas do outro lado. Tem casos, por exemplo, que a gente faz a terapia multidimensional, e essas pessoas estão fazendo os tratamentos que quando elas vão para um nível, existem hospitais, então a gente ancora, eu trabalho junto ao Hospital de Aurora, uma cidade intraterrena, uma cidade, por exemplo, as plataformas da Organização da Santa Esmeralda, que é uma ordem cósmica, onde tem Bezerra de Menezes, Eurípides Barzanufo, tem Seu Pena Branca, tem várias hierarquias, tem Palas Atenas liderando junto com o mestre da Grande Fraternidade Branca, o Hilarion, que é um centro de curas astrais. Então, existem várias plataformas astrais de cura do ser humano e aulas, por exemplo, com vários seres professores e vários seres mestres, por exemplo, que trazem toda essa abertura de conscientização para sua nova etapa encarnatória. Então, depende muito, sabe, Eric, da frequência que você está, para onde você vai e para onde você vai ficar nesse período. Depende da sua necessidade, depende da sua equipe espiritual, o seu novo preparo para o próximo passo. Tem gente, por exemplo, que vem como guardião de alguém. Um ancestral seu pode vir como um mentor, pode vir como uma guardiã,
pode vir como uma mãe encarnada, então são vários outros projetos que você é inserido para esse novo momento, e a gente está num momento de uma nova era para você poder se ressignificar, curar suas existências, curar seu DNA, curar sua família. Então tudo aquilo que você faz hoje, Eric, você tem a possibilidade de curar todos aqueles que você foi antes e a possibilidade de curar quem você é hoje e a sua família realmente que você escolheu para reencarnar. Então, quando você escolhe ser você, com todas as suas potências, você quebra um ciclo de repetições, né? E aí você se torna um ser humano melhor, porque a ideia, vem aquela pergunta bem interessante, que o pessoal de casa refletir, como que você quer ser lembrado aqui? O legado. Qual é o seu legado? Como que você quer ser lembrado pelas bibliotecas da Terra? Pelo livro da Terra do planeta. Eu estive aqui, o que eu fiz? Eu chorei, eu matei, eu me ressignifiquei, me perdoei, segui em frente. Porque o planeta Terra é uma escola assim que todo mundo ora é um algoz, outra hora é tranquilo, outra hora é mãe, outra hora não é pai, outra hora é homem, mulher, de repente é rico, de repente é pobre, porque nós vivemos na dualidade extrema das experiências, até que a gente encontre o nosso caminho, o nosso centro do ser, porque nós somos sombra e luz. Nós fizemos de tudo, e acredite, fizemos de tudo e mais um pouco. Então, nós agora estamos procurando nos centralizar. E Buda fala muito sobre isso, né? Buda fala sobre o sofrimento e a libertação. Quando você sofre, qualquer sofrimento, tá? Às vezes a pessoa, ela não percebe que ela está sofrendo. Ela não percebe. Ela está sofrendo. E se ela não percebe que ela sofre, ela não tem como movimentar um caminho para se libertar. Se ela não vê que ela sofre. Por exemplo, uma pessoa que tem problema de miséria de financeiro. Porque a gente não veio aqui para ser pobre e coitado, não. Pelo contrário, a gente veio aqui para fazer riqueza no caos. Certo? De uma forma digna, de uma forma honrada, dependendo do que você escolhe. E a pessoa fala, tá vivendo aquela miséria, fala assim, ah, não, tá tudo bem, porque Deus é bom comigo, então tá tudo bem. Aquele conformismo, isso é um sofrimento. Mas a pessoa não percebe que ela precisa mudar. Então ela não movimenta, porque a vida fez com que ela ficasse assim. Percebe? Aquilo que ela acredita é aquilo que ela plasma na vida dela. Então, quando você tem um sofrimento e você percebe que você sofre, você tem uma oportunidade de ressignificar e fazer diferente, certo? E aí você vai buscar informação, você vai buscar sentido para a tua vida, porque senão você acorda, dorme, morre e tá tudo certo. Não, a sua vida precisa ser extraordinária dentro do seu equilíbrio. Então, quando você descobre e percebe que sofre, você tem oportunidade de traçar um novo caminho para que você se liberte. Então, um caminho de desconstruir conceitos e construir novos conceitos e novos hábitos para você. Aí você você faz a quebra. E quando você quebra, você é diferente de tudo aquilo. Você honra a tua história, honra a história de quem veio antes. Mas o Eric precisa vir. Quem é o Eric? O Eric com E maiúsculo. É a alma do Eric, precisa reverberar por toda a mente, por toda a potência nessa encarnação para trazer o seu legado. E aí o seu legado é aquilo que você realmente quer fundamentar nessa sua existência. E aí você vai com toda aquela que a gente fala honra e respeito de um ser humano com cabeça erguida que um dia veio, que um dia caiu, que levantou, se organizou para poder seguir o seu caminho. E aí você trabalhou todo o seu legado das vidas anteriores, sendo hoje o Eric. Eu não vim para ser a Glau de 1900 e bolinha, de 2000 antes de Cristo, não, eu vim para ser a Glau aqui. Essa é a Glau, essa é quem me importa. Então tudo bem, eu posso abrir os registros, mas e a Glau? Ah, porque eu era não sei quem, eu era não sei quem lá, porque eu não sei o que, isso é ego. Quem é a Glau? A Glau é essa que está aqui. E quem é a Glau com G maiúsculo? A Glau com G maiúsculo, que é a alma que reverbera nesse corpo do ego, é aquela força primordial, cósmica, desse propósito que ela vem e ela reverbera em meus pensamentos, em meus sentimentos e minhas ações. E essa força que vem do alto, na verdade, ela vem daqui.
Ela é a força que abre o teu portal do teu cardíaco. É o seu sentir. E isso daqui é o importante. E quando você abre isso, isso faz sentido, você reorganiza todas as suas vidas. Independente de quais elas foram. Então, algumas têm acesso, sim. Algumas foram horríveis, foram. Mas tá tudo bem. Fez parte, tá? Fez parte. Porque é muito doloroso a gente que acha que é pura bondade, certinha, abrir um registro de que você era da guerra. Não da guerra agora, da guerra bárbara, sabe? Que abre memórias muito difíceis de estupros, de roubos, ou você estava do lado de lá ou do lado fazendo, né? De você lidar com a consciência que a gente tem hoje. A gente não está nessa vida hoje. Óbvio que existem hoje alguns lugares na Terra que ainda existem essas atrocidades, que para nós é incabível, mas naquela época para nós cabia. Entende? Porque era a experiência daquela época. Hoje nós temos que assim, agradecer muito, muito a deusa, porque eu acredito nessas forças masculina e feminina do cosmos, em nós, que nos colocou no Brasil. A gente pode ter muitas outras dificuldades, cara, mas aqui, a gente consegue andar, querendo ou não, na rua, escolher. Por que não escolher um bom alimento ao invés de porcaria, né? Porque eu acho que deu muita liberdade, né? Então, tudo isso, poxa, e a minha gratidão pela minha existência hoje? Eu preciso pagar a conta? Claro que eu preciso pagar a conta, porque eu estou encarnada. Vou lá, pago uma conta feliz. Por que eu preciso pagar feliz? Porque quanto mais conta eu tiver que pagar, mais dinheiro eu vou ter, certo? E a gente fala, nossa, que incoerência que isso não é. Quanto mais você cresce, mais você precisa prestar contas. É verdade. Não é assim? Com certeza. Então, quanto mais você cresce, Eric, em espiritualidade, mais raiz você tem, mais contas você presta. Porque é a consciência que você tem dessa encarnação. Então, a ideia é você se tornar consciente nessa vida. Faz sentido? Total. Clau, você trouxe informações sobre as suas outras existências, algumas informações desse Entrevidas. E a Glau da infância? Como é que tudo começou para você aqui? Que experiências você teve na sua infância? Várias. Uma criança que tem uma mediunidade é um acesso à sutileza, tá? Antigamente a gente chamava de esquisito, mas não é, sabe? São pessoas que realmente têm uma sensibilidade maior para escutar campos e também ver campos, tá? Então, quando eu nasci, eu acho que a gente morava em Sorocaba na época, perto de Sorocaba, eu via pessoas andando, mas para mim, no meu conceito, ele estava ali, entrava e saía. Você imagina uma criança que não fala. Criança não fala, ela não sabe falar, estou vendo uma pessoa atravessar uma parede. Então, eu comecei a ter noção quando eu era mais velha, tá? Depois, quando eu frequentei, por exemplo, assim, o centro espírita, que fui estudando, fui percebendo, fui abrindo arquivos meus. Então, eu via desde pequena, pessoas entrando e saindo, eram figuras que não olhavam para mim, não me viam, eu só via atravessar. Hoje eu sei que pode ser uma paralela de existência. Tem muito assunto, Eric, tem vidas paralelas, vidas multidimensionais, existem memórias que de repente você pode estar vendo memória daquele terreno e os seres não estão ali, você está acessando uma memória, sabe? Não é que está com espírito ali, não, você acessou uma memória de um campo que existiu ali, é muito interessante, né? Então eu me recordo, por exemplo, que eu não conseguia dormir à noite, porque eu via muitas rosas vermelhas, minha mãe falava que era Nossa Senhora me dando as rosas vermelhas. Agora, depois de grande, depois de estudar, eu sei que é da Ordem da Rosa, que é de Maria Madalena, da Maria Madalena, ela tem uma ordem cósmica, né? A personagem Sofia, bíblica. A personagem bíblica, na verdade, a personagem cósmica que ela reencarnou como uma mulher, aqui com toda a sua potência de Sofia, da amorosidade, do sagrado do feminino, e ela trouxe essa potência. Peço licença para explicar algo muito legal, que é assim, a corporificação das coisas, tá? Você imagina toda a formatação planetária, tá? E para você poder trazer aqui nessa matéria, você precisa trazer a corporificação, ou seja, você precisa nascer aqui. Então, os animais nasceram, as pedras materializaram, isso é materialização, corporificação. Quando você tem esses avatares,
Muitos avatares precisaram descer para o planeta Terra e reencarnar para formatar na memória no campo planetário. Cristo seria um deles? Seria um deles, que é a forma crística. E aí, Madalena, ela traz essa força desse sagrado. Então, existe uma ordem cósmica, tá? Existe uma mãe cósmica que a gente chama de, pela gnose de Sofia Shekinah, que é a mãe cósmica. E essa mãe cósmica, ela é a mãe criadora. Tá? É um éon que a gente fala, né? Ela é uma fonte de força que ela vem materializando mundos. Então, imagina, é cósmico. E quando ela começou a materializar, a entrar nesse processo de materialização, foi acontecendo as densificações. E quando ela começou a densificar, é como se tivesse separado a dualidade criada ali, que até então era uno. Então, criou-se a dualidade. E aquela energia de Sofia, ela foi se perdendo da fonte. E a gente chama de Sofia caída, que é a Shamu. E aí foi criando o caos. E um desses filhos de caos foram criando as energias de Demiurgo. Não sei se você já ouviu falar. Já. As energias de Demiurgo criaram os arcontes. Criaram reptilianos, os drácons. E por aí vai, que a gente já sabe que acabou formatando. E querendo ou não, nós somos filhos deles aqui no planeta Terra. Por isso que somos filhos da sombra e da luz. É onde há sombra, porque há luz e há escuridão, né? Então, se há sombra, é uma oportunidade de a gente curar, equilibrar a nossa escuridão com a nossa luz. A sombra, então, ela é boa, ela nos auxilia. E dentro de toda essa força, né, é enviada a força crística do Cristo para poder acordar essa energia de Sofia. Então, enviados emissários de Cristo. Então, essa força de Cristo é uma força. A força de Cristo, ele vem para cá, ele vem como Krishna, ele vem como Buda, ele vem como Cristo, como Jesus, vem como todo mundo, né? E quando eles vêm para a Terra, eles precisam formatar. Um exemplo disso é a Grande Fraternidade Branca, né? Que há muitos anos, Sanat Kumara, venusiano, ser de Vênus, vem para a Terra, não reencarna, porque é uma potência de muita luz, e vem os mestres ascensos. Ou seja, mestres que vêm ele funda a Fraternidade Branca numa cidade intraterrena chamada Shambhala. Olha que interessante, né? E vem os mestres dos raios. E encarna aqui. O que eles estão fazendo? Eles estão formatando no campo para que a gente possa acessar o campo de aprendizado desses avatares. Cristo vem na época dele. Ele reencarna junto com o complemento divino dele, que é a própria Sofia. Quando Cristo vem acordando essa força de Sofia, Sofia acorda e retorna para a grande mãe e volta com a energia Cristo que nasce. Sabe como é que ela nasce? Como Sofia Babelô volta, ela entra aqui para nós como Isis, Mãe Maria, Sekhmet, Bastet. Você vê que a gente não separa? E ela vem e nasce como Maria de Madalena, a torre, Magdal. O complemento divino Cristo Sofia ensinando a taça alquímica do sagrado feminino e masculino. Por isso que agora a Ordem da Rosa, ela está em toda a mídia. Você pode ver a Ordem da Rosa, Caminho da Rosa, as mulheres, grupo de mulheres, né, acordando o sagrado do feminino, para acordar o sagrado do masculino, porque o masculino se perdeu também. Não é só resgate do feminino, do masculino. O masculino é muito sagrado, é a energia do Cristo. Por isso que quando a gente vai nesse processo de evolutivo, você traz a força do Cristo para ela acordar a sua Sofia. Porque todo mundo tem Cristo Sofia. Fez sentido? Sim. Maria Madalena e o Cristo nasceram e deixaram formatado. O que aconteceu? O que aconteceu, a gente já sabe historicamente que ela foi perseguida e todo mundo foi perseguido. E causou o caos aí que a gente conhece hoje. Então, a corporificação é trazer essa força para cá. E cadê o Eric? Cadê a Glau? Então, agora faz sentido. Você precisa corporificar o Eric. A sua potência de alma. Para você poder ser direcionado e fazer o que você veio fazer. E o mapa numerológico, o mapa astrológico, toda aquela a busca do autoconhecimento, ele é válido para você, a trazer você. E é dentro, não é fora, não é cultuando fora, não. É dentro, porque essa informação é do seu portal, do teu coração. Já ouviu falar da chama trina? Já. A chama trina, que a Sanat Kumara trouxe a força da chama trina, porque os arcontes eles fecharam a chama trina. Eles cortaram a ligação matéria e espírito. E até então, na religiosidade, veio falando. O espírito é separado da matéria. Nunca foi.
Matéria é espírito materializado. Você precisa conectar a sua chama cardíaca, porque ele abre o portal da sua chama trina. Portal da vontade, poder e amor e sabedoria. São os 3 primeiros raios. Você abrindo o portal da chama trina, você abre para o 4º, que é a purificação. Abriu o raio da purificação, você abre para o 5º, que é o raio da cura. Quem tiver interesse, pessoal, vai estudar Grande Fraternidade Branca, tem bastante conteúdo sobre isso. E aí você entra para o 6º raio, que é de Sananda e Mestra Nada, que é Cristo e Madalena, que é o raio da devoção ao seu mestre interior. Aí você abre para o 7º raio, que é o teu portal alquímico, que é onde estão as forças de Saint-Germain. Então vejam a riqueza de tudo isso, porque está tudo interligado. Não existe o homem separado do espírito. O espírito, o homem, o ser humano é materialização. Só que ele se perdeu. Porque quando a matéria, eu falo muito assim da parte da autenticidade. Uma pedra sabe que ela é pedra, uma turmalina não vai ser uma ametista. Uma manga não vai ser um limão, não vai ficar disfarçado de limão, né? Um cachorro, ele não é, por exemplo, uma cobra. Todos os seres têm a sua autenticidade de ser. Alguns fazem grupos dos répteis, outros dos anfíbios, certo? Outros dos felinos, mas com características. Um gato não vai ser um leopardo, certo? Agora, na característica humana, nós nos perdemos. Nós não somos autênticos. Então, uma forma de você ser você, Eric, da Glau ser a Glau, pessoal, cada um ser quem é corporificar a autenticidade, ser autêntico. Então, a espiritualidade, quando você fala assim, Glau, o que é espiritualidade para você? É você voltar a ser autêntico. Interessante, Glau. São muitas informações. Porque Deus e Deus é dentro de você. É porque o assunto ele é bem vasto, realmente. Porque a gente está falando de um assunto abstrato, cósmico. E quando você olha, gente, está tudo integrado, tá? Todas as civilizações, sem orixás, tudo. Porque os orixás não são do candomblé, não são da Umbanda, são da Terra. São deuses deuses do planeta. Você quer conectar com uma Iemanjá? Tu vai pra praia. É que a gente corporificou essas entidades, essa força num corpo humano. Mas é uma força, a cachoeira é uma força, a pedreira é uma força, o metal é uma força. Olha com a grandiosidade de você estar vivendo num planeta Terra para ser você como alma, fazer o que você veio fazer, se libertar das amarras de vidas que você estava e ainda tem memórias, libertar seus ancestrais, bastante coisa. Mas o que é a terapia multidimensional? Terapia multidimensional, porque você entra agora nesse campo, lá, chegando nas terapias, é quando você começa a desdobrar os seus corpos de energia e trabalhar suas memórias. Sejam elas de onde você traz, quem você é. Para quê? Para trazer você, o ser autêntico, o divino, o teu sagrado, Cristo Sofia, que é a grande mãe, o grande pai dentro de você, que é Deus e Deusa, que é essa força que existe do seu próprio espírito. Né? Clau, você falou para mim de luz e sombra, você citou vários seres espirituais que nos ajudam aqui nesse planeta, que vêm trazer mensagens, que reencarnam aqui para tentar revolucionar, para tentar nos ajudar nessa evolução tão complicada. Mas eu quero trazer um tema polêmico aqui. Existem seres, você já citou arcontes e tudo mais, existem seres da sombra que vêm para o nosso planeta para causar o caos e até, de repente, liderar religiões. Por exemplo, você citou Sofia, você citou Sananda, você citou a Mestra Nada, que eu nem sabia que a Mestra Nada era a Maria da energia da Maria Madalena, é isso? Isso. Eu não sabia disso, mas tudo bem. Interessante. Fala-se muito em Javé Jeová, o Senhor do Antigo Testamento. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? É um assunto polêmico. Vamos lá. Mas eu quero ouvir. Maravilha, né? É um Deus patriarcal, tá? Isso quem traz a gnose também traz, tem alguns relatos que eu já vi no astral, tá? Esses seres foram criados, eles mataram a mãe, não reconhecem a fonte divina que vem da mãe, também cósmica. Então, esse ser demiurgo, ele se intitulou praticamente o próprio Deus co-criador. Mas não porque ele é ruim, é porque ele se perdeu da fonte, entende? Não existe bem ou mal, é porque se perdeu da fonte. E quem se perde da fonte faz atrocidades, faz tudo, né? Então, para que ele pudesse sobreviver, essa força, lembra que esse ser que eu falo é uma força. Essa força, ela criou agentes do caos, seres depredadores que comem,
seres que invadem universos. Por exemplo, você vê filmes sobre isso, né? Você fala, puxa, né? E agora, né? Alpha Citrax é o Alien, né? Seres insectoides têm uma aparência meio parecida com, por exemplo, o Predador. Então, você tem vários seres que são, assim, nefastos, e são raças depredadoras. E você tem aquelas faces também de seres que dominam e manipulam massas, que podem ser os arcontes. Entre outros, que eu não vou citar aqui, mas tem um pior, tá? Que eles estiveram entrando no nosso quadrante de Alcione aqui, certo? Porque no nosso Sol central, que é o Sol das Pleiades, você tem todo aquele quadrante antes de materializar aqui no nosso sistema solar. Olha só como isso, eles vieram para cá para dominar as raças, trazer ganância, trazer aversão, trazer guerras, e esse campo chegou até nós, e ele deturpou todo algo divino que estava sendo formado aqui, e aí o campo planetário fechou, que a gente pode chamar da barreira frequência, os comandos de luz acabaram fechando para ninguém entra, ninguém sai, você só sai daqui ascensionando. Você só sai daqui ascensionando. E o pessoal acha que vai pegar a nave e vai sair porque o planeta está aí, o pessoal destruindo tudo porque vai. Mas esquece que existe um campo. Eu acho que é melhor a gente lidar com a espiritualidade astral terrestre do que tu ir para Marte, por exemplo. Vamos resolver o problema aqui, né? É melhor resolver aqui do que achar que vai para outro campo e não vai receber o campo da espiritualidade do local. Imagina, né? Marte é o deus da guerra. Né? Quem dera a gente fosse para Vênus, que é o planeta do amor. Né? Então, são muitas coisas astrais que as pessoas não têm noção do que é o campo fora. A gente está aqui protegido por todas as hierarquias, então, querendo ou não, ainda está controlado. Tá? Existem seres nefastos das sombras aqui? Sim. Mas o campo assim, já está sendo mais limpo. Só que qual que é a nossa tarefa? A nossa tarefa é entrar em conexão conosco, encontrar nosso Cristo pessoal e ir para esse mundo. Mundo de luz. O Espírita fala muito do planeta de regeneração e provas para mundos perfeitos, não é assim? Que a gente estava no mundo perdido e okay. Era de transição, Era né? de transição. Então, vou trazer uma visão aqui interessante que talvez faça sentido. Imagina a Terra sendo dividida em duas forças que, na verdade, elas coexistem, a luz e a sombra, ok? Imagina essa força aqui, que é de uma perspectiva materialista, uma perspectiva mundana, uma perspectiva caótica, que quem rege aqui é a força demiurga. Entenda que a força demiurga é o caos. São as energias capitais, a ira, o ódio, são o comodismo, a ganância, enfim, o fanatismo, tudo aqui. E existe essa força, Eric, que está conectada com a força da grande mãe. Cristo Sofia, vamos dizer. Todos os seres. Você pode chamar Krishna, Shiva, sabe? Buda, Isis, Pachamama. Está coexistindo aqui, tá? E nós nascemos nesse mundo que coexiste. Então, a gente está ligado pelos nossos portais de chakras a esses campos. Você não vai estudar chakras, você vai abrir uma memória do campo do chakra, é uma multidimensão. O chakra sexual é uma multidimensão. São conexões com esses seres. Então, cada campo que existe dentro do seu corpo, existe esse campo multidimensional que a gente chama, tá? Então, você imagina, você quando tá com raiva, você não tá aqui, você tá aqui. Agora, para ficar melhor, tudo vai fazer sentido assim, eu vou explicar a respiração. Como que você conecta com esse mundo de Sofia e Cristo? Imagina que você tá no trânsito, os caras buzinando, e você tá nesse mundo caótico aqui. Você tá lá ansioso, tá dívida, mas não sei o que lá. Você não para o tempo para você. Você tá o tempo todo estimulando o seu sistema simpático, do seu sistema nervoso, que cria um campo, correto? E te acelera, te traz doença, te traz caos. Você esquece que é você. Você fica no mundo caótico como eles querem ditar as regras, certo? Você não dirige o seu corpo, você é conduzido por eles. Quando você começa a parar e respirar, lenta e profundamente, o que está acontecendo? Você está começando a ativar o seu sistema do parasimpático, vagal. E no sistema parasimpático, você começa a ter clareza. E automaticamente você é transladado para essa rede divina. Então você começa a estar na presença, olhando tudo o que está acontecendo, tudo. Você olha a tua casa,
como você vai fazer com o financeiro. Você percebeu que você saiu de um estado para entrar no outro? E o segredo está na sua respiração. Então você sai do mundo de Demiurgo para o mundo Cristo Sofia. Você sai na paz. Então quando a gente chega e aí tem alguém que já está na paz, ela vê a tua rede. A ideia é que você não passe despercebido. Por isso que quando você está concentrado, prestando atenção na sua respiração, você existe. Olha, isso é importante. Por que que você existe? Porque você sabe que você está aqui no podcast, respirando, olhando para Glau, conversando com a Glau e não está saindo, você está aqui. Então isso faz com que você tenha estado de presença, que você vivencie e escolha melhor como que você vai pensar, sentir, fazer e realizar. Ou seja, você toma de volta o seu poder de encarnação. Então você começa a trabalhar as suas sombras. Quando você falou, Glau, como é que você foi acessar suas vidas? Foi dessa forma. É assim que se abre os registros. Puxa, o que eu estou fazendo? Nossa, eu estava até ali, nossa, eu não percebi. Não, a ideia é que você perceba a tua vida. Perceba, olha para você. Perceba como que você pensa, como você se alimenta, como é que você anda na rua. Se você vive nesse mundo caótico, você não consegue evoluir no sentido espiritual. Por quê? Porque você está vivendo fora, não está vivendo Eric. Faz sentido? Então, dentro de tudo, existe sombra, existe luz, existe a sombra caótica, o mal fora, e existe o mal que existe dentro da gente. Então, o que que você precisa fazer? Acolher o mal que existe em você, que faz parte de você, entender sua sombra, escolher o caminho do meio, para que você possa lidar com o mal que está fora, para que ele não chegue, para que você não atrai. Isso é o princípio do campo. Você atrai aquilo que você é. Só que nós somos sombra e caos e luz. E a gente consegue organizar a nossa escuridão quando a gente vê a sombra. Então, acolha as sombras, para que o mal não chegue até você. Então, existe sombra, mal, existe, tá aí, gente. Por quê? Porque o mal está no dual. O mal vai continuar existindo. Se querendo ou não, mesmo que a gente reze, o mal vai continuar existindo. Não vai ser. A luz, ela é aqui. Até a gente voltar para casa, se reorganizar no campo e voltar para casa, filho. Ó, é muita subida de campo, saída do planeta Terra, é voltar pelo Sol, é sair e voltar para a mônada. Então a luz é lá. Faz sentido? Faz, muito sentido. É claro que é um assunto complexo que dá para... Até, inclusive, já quero reiterar um novo convite para que você esteja aqui com a gente tem mais um tempinho, para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais em tudo isso. Glau, dado momento dessa conversa, você falou que é sobre você sair de um estado, entrar em outro. Eu lembrei da projeção astral. É verdade que pessoas, ao dormir, elas conseguem ter acesso a outras dimensões? Você já teve experiências assim? Sim, elas têm. Você pode me contar algumas experiências? Sim. Bom, quando a gente dorme, a gente desliga aqui, a consciência desliga aqui. O nosso corpo continua respirando, continua fazendo a mesma coisa, assim, você está lá parada. E aí você sai do corpo e quando você sai em consciência, você vai trabalhar ou então vai para algum outro lugar, né? Que você queira estudar. Eu considero assim que o momento de dormir é um dos momentos mais perigosos que a gente tem, tá? Porque você sempre vai para o lugar que você está ressoando quando você dorme. Então, jamais deixe uma TV ligada ou assiste um filme violento ou alguma coisa no celular e você não tira, por exemplo, meia hora de higienização, sabe? Então, lá, tomou seu banho, fez as suas preces de acordo com a sua crença, fica quietinho e aí você dorme, porque a possibilidade de você se projetar para um lugar melhor é mais possível. Tá? Senão você pode ficar numa rede holográfica. É como se você estivesse assistindo um filme de guerra e você vai dormir em seguida e você entra no holograma da guerra e você acorda cansado pra caramba, correndo com um monte de metralhadora atrás de você. Não sei se o pessoal do caso já passou por isso. Você acaba participando como um atuante do filme, sabe? Então você acaba se projetando aquela parte sua nesses lugares de guerras. Então o teu campo ele fica minado, fica contaminado e no seu dia fica caótico no dia seguinte. É como se um pedaço seu ficasse nessa estrutura. Olha só, é como se você estivesse nesse campo, agora falando desse mundo caótico e do mundo de paz, a hora que você dorme é para onde você é puxado por ressonância. Então você vai parar nesse lugar.
tá? Então, tem como você se projetar de uma forma consciente e mesmo que você não queira ir, quem tem evidência, às vezes vê para onde está indo, fala, caramba, onde é que eu tô? Deixa eu me organizar aqui, respirar, fazer minhas orações para eu voltar. Só que as pessoas estão se projetando e elas não percebem que estão indo porque não estão vendo, mas elas sentem raiva, elas sentem choro, uma mágoa do nada. Isso é um tipo de projeção que ela não está tendo consciência aqui, mas ela foi. Nossa, eu tô me sentindo tão assim, né? Aí a pessoa tá contando uma história para você, daqui a pouco você foi para lá e começou a ficar triste também, e aí um pedaço daquilo ficou naquela memória. É muito complexo, né? Por isso que quando você vai percebe que você faz isso, que eu tô trazendo percepção para as pessoas também de casa, de uma coisa que você não sabia, de repente você começa a saber, prestar atenção como que é o seu dia. Ah, fiquei pensando lá na dona fulana, coitada, daqui a pouco eu fico triste também. Por quê? Porque eu me projetei do lado da dona fulana, fiquei junto com ela, de repente eu levei fulana. Por isso que você vai fazer uma terapia, você abre campo, você fecha o campo, você olha se você saiu do campo da pessoa, senão você está com aquela pessoa ali. O campo dela está projetado, é uma energia dela. Então eu entendo que uma projeção é uma projeção de uma energia sua, que pode ter consciência ou não. Tá? Eu me projeto para lugares quando eu ancoro no meu atendimento, quando eu vou me cuidar ou quando eu vou atender alguém, eu faço os ancoramentos com as minhas hierarquias espirituais e aí a gente se projeta e volta, ou seja, tem todo um processo, uma guarda de segurança, o porquê que você está indo para outro lugar. Teve um atendimento, por exemplo, que eu fui fazer de uma pessoa nos Estados Unidos e eu mal sabia que existe uma alfândega espiritual. Olha. Eu não tinha percepção disso, mas quando eu me desdobrei, a guarda astral chegou e falou assim, você veio da onde? Eu com a equipe, não, a gente veio daqui, a gente vai precisar trabalhar fulano aqui. E aí o que aconteceu? Eles deram a permissão, desdobraram fulano até uma base, a equipe foi lá, fez o atendimento, depois colocou ela de volta no corpo, e aí eu voltei pro meu corpo. Então, por exemplo, se eu vou para a região da Alemanha, existe um campo espiritual na Alemanha. Se eu vou para o Japão, existe um campo espiritual do Japão. Se eu vou aqui, ok, eu tenho o povo das matas, tenho o povo daqui, ok, mas sempre pedindo autorização. Então, todas as projeções que a gente faz, precisa ter uma autorização para você estar nesse lugar, acessando. Senão, pô, por que você está fazendo se projetando aqui? A gente pega a gente lá em cima. Por isso, gente, um alerta agora. Muito cuidado com exercícios de projeções astrais com pessoas que vocês não conhecem e de internet, de coisa, que legal, vamos nos projetar para o lugar, para fulano, para o Egito, não sei o quê. Gente, procurem ver quem é essa pessoa que está levando vocês. Porque existem pessoas que abrem portais e levam todo mundo, os caras ficam presos lá. E aí, na inocência de ajudar, você está pegando um monte de alma aí. Mas fica preso e aí? Tem que soltar. Quem é que solta? Se alguém for lá com uma equipe e soltar. A gente faz os atendimentos, quando você vê, tá totalmente ali preso um pedaço da pessoa, tem que ter autorização, mas ela que quis vir aqui. Mas como assim que a pessoa que quis vir aqui? Numa meditação, por exemplo, de internet que fizeram lá, que aconteceu. Mas como assim? Falei assim, ela entrou num campo lá de internet, abriu o portal, ela pegou, foi meditar todo mundo e entrou. Falei, e agora? Falei assim, foi aval dela. Falei, e agora? Ela tem que pedir para sair. E tem que ter autorização agora para ver se alguém... Porque ela entrou de livre e espontânea vontade. Até isso, Eric. Vamos entender, Clau. Por isso que precisa... É complexo. Mas vamos entender que a pessoa se projeta, tá dormindo, se projetou em algum lugar, certo? Certo. Depois acordou. Mas um pedaço dela fica lá mesmo depois ela voltando acordada e vivendo a vida dela? Depende. Depende para onde ela vai. Se ela se projetar, por exemplo, num filme de terror, ela assistiu um filme de terror, ela se projetou e está fugindo ali. Ela vai ter noites e noites, pode perceber, ela fica noites e noites seguindo o mesmo sonho. Você já teve sonho seguido? Já. De você continuar e falar, caramba, eu aqui de novo, de repente você acorda e está naquele looping daquele sonho. Isso é um tipo de aprisionamento. Eu já acordei dentro de um sonho. Eu acordei e percebi que eu estava dentro de um... tô sonhando ainda. Aí eu acordei de novo. Isso já aconteceu comigo também, desesperador, porque você acorda no dia seguinte e você não sabe se você está acordado. Se você está vivendo num sonho, se tu morreu, o que aconteceu? Mas a sensação é horrível. Porque você não sabe, se acorda dentro de um sonho. É como se você estivesse vivendo um looping ali, de um negócio que ficou, uma memória ficou bugando ali, e você repetindo aquela programação.
né? Então a ideia é que você quebra a programação. Quando a pessoa ela percebe que teve um sonho ruim, naquela noite que ela vai dormir de novo, ela tem que rezar. Ela tem que se ancorar com as equipes espirituais, ela precisa se higienizar mentalmente, ela precisa sair da rede. Ela vai respirar, ela vai se conectar com a hierarquia espiritual e ela não vai fazer a mesma coisa. Vai assistir um filme de terror de novo? Lógico que não, né? Então, o que a gente está falando, assim, sobre perceber que faz isso? Porque as pessoas não sabem que fazem isso, Eric. Elas nunca sabem. Só que se chegou até você que faz isso, acho que é interessante você rever o que está fazendo. Para fazer diferente, para cortar o looping. Aí, ok, você não dá alimento para aquilo, porque a mídia vai te dar alimento, bem. Ela vai te dar todos os alimentos de medo, de horror, de guerra, de manipulação, de culpa, de vergonha. Ela vai colocar, porque ela faz isso, ok? E aí, o que a gente precisa se conectar? Começar a escolher redes sociais mais saudáveis, que tenha hábitos saudáveis, que traga algo que te nutra a tua alma. É questão de escolha. Agora, se você está curtindo aquilo, é porque você tem energia conivente com aquilo. Você nunca vai perceber que aquilo é um pesadelo. Mas se você está nesse caminho e percebe, na hora você fala, eu preciso rezar um pouco. Eu vou lá tomar um banho de sal, vou tomar um banho de ervas, vou lá acender uma vela com o meu anjo da guarda e vou me conectar, eu vou para a igreja. Qualquer crença que você tenha, você corre atrás e fala, alguma coisa errada está acontecendo comigo. Então eu preciso dar condições psicológicas saudáveis para que eu escolha melhor. Ou seja, escolhe os programas saudáveis, alimentação saudável e tudo mais saudável. Isso é sair da rede. É quando a mídia, o mundo te engole na rede, você respira e sai da rede. Glau, eu estou ouvindo você trazer todas essas informações e eu imagino que quem está em casa, de repente, perdeu até a fé. Perdeu a fé, talvez caiu de paraquedas assistindo esse vídeo, gostou do assunto, achou interessante, mas está desesperado, perdeu as esperanças, perdeu talvez a vontade de viver. Temos uma câmera aqui. Que mensagem você traria diretamente para essa pessoa que de repente está perdida na vida? Respira, você está vivo, você está encarnado nessa terra. A vida ela é maravilhosa, a vida ela traz oportunidades maravilhosas de você aprender quem você é. Busque procurar quem você é. É claro que vai entrar num processo às vezes caótico, porque você vai pensar, poxa, até o que eu sabia até aqui, será que não é verdade? Mas vale a pena refletir sobre tudo isso que foi falado, sobre as coisas que são saudáveis ou não. Porque coisas comuns, pessoal, virou normal. E o normal não quer dizer que seja o saudável, entendem? Porque quando você escolhe hábitos saudáveis na sua vida, por exemplo, a forma como você alimenta o seu corpo, a forma como você nutre o seu dia, diz muito sobre você, se você está numa rede caótica ou numa rede harmônica. A ideia é que você respire, pegue todas as áreas da sua vida, a saúde, relacionamentos, trabalho, tudo. Separe em 10 áreas da sua vida e comece aos pouquinhos rever, escreva mesmo, mas seja fiel àquilo que está vindo, sabe? Eu não gosto do que eu estou fazendo, eu não gosto da minha vida dessa forma, e vem com a pergunta, tá, mas o que é que você pode fazer então hoje para que você melhore a sua vida, para que você traga a saúde? Porque espiritualidade tem a ver com hábitos saudáveis diariamente, a forma como você come, é você viver o seu espírito de forma saudável na matéria. Isso depende só de você. E quanto mais coisa divina você escolhe para você, é quando você abre o seu caminho para todas as possibilidades divinas. Porque, primeiro, o que é sagrado para você, isso tem que ser respeitado. O que é sagrado, o que é divino, o que é importante. E escolher você em primeiro lugar. E se cuidar para que você possa ter uma vida mais sutil, uma vida mais feliz, uma vida mais alegre. Então, espiritualidade é independente da religião. Acesse a sua própria religare, a sua própria religião, o que te conecta com o teu Cristo, o que te conecta com a Mãe Cósmica, o que te conecta com as coisas, com você, para trazer a sua autenticidade. Diria isso. Maravilha, Glau. Olha, o tempo passou rápido. Eu queria que você agora ficasse à vontade para divulgar o seu trabalho, tudo que as ferramentas que você utiliza e também o seu Instagram, as redes sociais, o que você quiser divulgar. Maravilha, gratidão.
Glau_Imatura, vocês vão encontrar no Instagram, lá tem vários posts legais falando sobre muitos temas, tá? Sobre espiritualidade, sobre relações, sobre criança interior, lá vocês vão encontrar bastante conteúdo. Eu tenho também participado da rádio web Paranormal.plus, todas as quintas e sábados, às 20h30 horas. Tem lá 30 minutos assim, de aulas, eu acabo dando aulas para o pessoal. Vou também começar agora a Soulcast, que também foi convidada também na rádio web, para estar colocando todas essas informações, inclusive muitas coisas que eu comentei hoje, Eric, também está lá na rádio ali, pequenas gotículas de aula para poder estar abrindo as percepções, para questionamentos mesmo da própria vida. Tenham bastante paciência com o processo de vocês, né? A gente faz o rito do cacau, que é a medicina do cacau, que o cacau ele tem fótons de luz que abre o cardíaco e trabalha muito a chamatrina. Legal, esse assunto do cacau. Trabalho com Círculo de Mulheres lá em Jundiaí, o nosso espaço terapêutico físico fica em Jundiaí. Trabalho com terapia multidimensional, cirurgias astrais, várias jornadas da Lotus, junto com a Mãe Kuan-Yin, que é uma das principais mentoras minhas, Mãe Kuan-Yin, Maria Madalena, Mãe Isis. Dou aula de reiki, então dá uma entradinha lá, dá uma espiadinha. Mahalila também a gente faz. E é isso, gente. Maravilha. Mahalila, inclusive, fizemos um episódio especial aqui, sabia? Foi muito legal. Que delícia. Então é isso. Olha, acho que, Glau, mais agradecer mesmo. Eu quero te convidar novamente para estar aqui com a gente, sabe? Depois a gente vai alinhar aí horários e datas para que você esteja aqui. Se você estiver disponível, semana que vem a gente já faz um episódio contigo, vai sair as novas datas, a gente vai ter as novas datas que vão ser disponíveis para a gente, acho que a partir de sexta-feira a gente depois conversa. E eu tenho uma comunidade cinéfila aqui no canal, eu sempre pergunto isso, inclusive eu deveria ter te perguntado isso antes. Você tem algum filme que você indicaria, que vem na sua mente agora? Um filme, uma série, um livro específico que você indicaria para quem está em casa? Pra gente finalizar? Um filme, vai. Lembra, hein? Olha, veio um na minha cabeça aqui. São vários, tá? Manda. Mas veio Interestelar. Olha só. Veio assim, tufi. Sim. Né, aquele ator lá, né, lá atrás da biblioteca, você assistiu esse filme? Assisti umas 3, 4 vezes. Nossa, esse filme é bem legal. E tem tudo a ver com o multidimensional, não é? Com certeza, tempo e espaço, o tempo da Terra é diferente do tempo lá fora, super acredito. Eu achei que aquele filme trouxe muita informação. Tem mais algum que você lembrou assim? Matrix. A Matrix. Matrix sempre. Klaus, estamos numa Matrix? Sim. É uma simulação que a gente está vivendo aqui? Sim. No mundo? Para a nossa evolução? Sim. Estamos aqui, estamos em outras Matrix ao mesmo tempo? Sim. Nossa, Gal. Aí tô falando pra você, Gal, tem que voltar aqui. Tem que voltar aqui pra gente falar do conceito Matrix. Pela minha experiência, sim. Tem o Eric e uma Glau em outra dimensão experimentando coisas, depois tudo vai se unir. Exato. É o fractal de almas? Exato, Por isso que a gente falou assim, eu conecto com alguns fractais, sim, eles me ajudam nos atendimentos. O que a gente faz na terapia multidimensional? Na verdade, é ajustar a tua matriz com o seu divino. E te ajudar a sair da matrix que te controla. Por isso que tem os seres multidimensionais dando apoio. A gente evita, assim, durante o atendimento, falar sobre a matrix, né? Eu uso um outro linguajar. A gente adapta a nossa linguagem para aquela pessoa que está indo. Por quê? Porque ela precisa abrir o campo dela de entendimento e aceitação, ela precisa dar permissão para aquele conteúdo, então a gente adapta a fala. Mas, na verdade, é tudo Matrix. Entendi. Pô, Glau, vamos fazer o seguinte? Teremos mais oportunidades, não? Gratidão, é isso. Conseguiu expor tudo que você queria? Pelo menos? Aqui, maravilha. Sim, maravilha? Maravilha. Então, para quem está em casa, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para as notificações, se inscreva no canal, é gratuito. E até o próximo vídeo. Valeu!